A segunda taça do Campeonato Paranaense começa no dia 10 de março. E o nome dessa taça é Taça Dirceu Krieger. Ficou feliz com a homenagem, Krieger? Com certeza. A homenagem é algo extraordinário, né? E espero entregar essa taça ao nosso glorioso Curitiba Futebol Clube, para que nós possamos, né, eu ter a honra de ter entregue um troféu, a taça, antes da decisão aonde nós conquistamos o título. E já que o grande homenageado dessa segunda taça é o Krieger, a gente convidou ele para relembrar um pouquinho sobre sua história. E já que é muita coisa, né, Krieger? Mais de 50 anos de dedicação ao Coritiba, a gente convidou o Flávio para nos ajudar, que ele é um dos guias aqui do tour que você pode fazer pelo Couto Pereira. Vamos começar pela estreia, Flávio? Vamos começar pela estreia. O Krieger chegou para o Curitiba no ano de 1966, no início, comecinho de 1966, e o primeiro desafio foi o torneio de verão. E o primeiro jogo do Krieger com a camisa do Curitiba foi justamente contra o Grêmio Porto Alegrense, né? E ele teve a felicidade de, na sua estreia, fazer o gol de empate do Coxa. Lembra como foi esse gol, Krieger? Olha, foi um gol assim, meio em diagonal, né? E já no final do jogo, e foi assim algo que me deixou muito feliz. E agora, entre tantos títulos, qual que a gente pode relembrar aqui? Vamos, Krieger, relembrar o primeiro título seu com a camisa do Curitiba, o Campeonato Paranaense 68, um campeonato, uma conquista assim que tem bastante drama, né? Porque o Curitiba disputado no Clássico Atletiba. Na primeira partida nós vencemos o tradicional rival aqui no Couto Pereira por 2-1. E daí na segunda partida lá, eles optaram em jogar no estádio do Rivaldo Brito, o Atlético estava ganhando o jogo da gente 1-0. Com esse resultado ia provocar uma terceira partida. E daí no último minuto, no último lance da partida, o Curitiba empatou o jogo. E o gol do Paulo Vecchio nos deu o título de campeão paranaense em 68. Tempo regulamentar, vai se esgotar. Nino para bater pela esquerda, levantou, perigo, bola para o gol! Com emoção, então. Foi emocionante, né? Principalmente porque a bola não chegou a sair do centro, porque já a torcida pulou e tal, e o árbitro foi para o vestiário. E daí, de repente, teve uma pessoa, o Tovial, que será que ele deu o título ou não deu? Né? Aí foi lá no vestiário e voltou. Campeões, campeões, campeões. Então foi assim uma festa maravilhosa. Ainda mais o nosso Curitiba. E a sua despedida dos gramados foi em 76. O que o senhor lembra disso? Eu lembro, né, no começo do ano de 76, porque os trabalhos que começaram a se fazer, eu já não tinha condições de fazer, por causa daquela contusão que eu tive, né? E daí chegamos a uma conclusão que teríamos que parar. Bom, logicamente eu deixarei de jogar futebol, já deixei, devido ao problema da condição física. A gente chega numa certa idade, não suporta mais aquele tranco de jogo que hoje em dia é praticado principalmente pelos jogadores jovens. E com isso a gente tem que sentir, tem que entender que não há mais essa condição de suportar e o final mesmo é parar. E eu sei que foi emocionante, porque a torcida aplaudiu assim de uma forma tão nossa mãe. E a torcida era o Atletiba. E para mim passar em frente os torcedores do Atlético, que era aqui no fundo, né, ali no túnel onde nós entramos,
eu pensei, vou passar pela frente, não por trás, né? Mas, de repente, quando eu estava chegando próximo à bandeirinha de escanteio, começou um aplauso, assim. Aí, quando eu olhei, eu vi que era a torcida do Atlético. Daí eu passei em frente deles, eles bateram palma, assim, para mim, de uma maneira também, assim, muito, muito emocionante, né? E daí pensei, será que estão felizes por eu parar? Né? Reconhecimento, talvez, né? Ou o reconhecimento, porque os atletivas eram realmente sensacionais. E tem um detalhe importante, né, Flávio? Detalhe importante, né? O jogo que marcou a despedida do Krieger, como não podia ser diferente, vitória do Curitiba por 1-0, gol do Eli. É isso, né, Krieger? E nesses mais de 50 anos de história, o Krieger atuou como jogador aqui no clube, mas ele também foi técnico. Muitas vezes, né? Muitas vezes. É o segundo treinador com mais jogos dirigindo o Curitiba, né? E o Krieger tinha uma característica, ele assumia quando a fase não estava boa, quando o time estava mal, aí era obrigado a dispensar o treinador e o Krieger assumia para ver se dava jeito na coisa. E ele sempre conseguia. Uma das vezes assim que para mim assim é mais emblemática foi no Brasileiro de 1984. O Curitiba vinha mal, vinha perdendo jogos assim incríveis e numa fase muito difícil. Aí o treinador, que era o titular, ele acabou saindo, né, o treinador Dudu, e o Krieger assumiu a condição, né, do nosso técnico principal. E deu uma arrancada assim, fantástica, assim, sensacional, e nós chegamos naquele campeonato brasileiro lá na ponta, nas cabeças, né, Krieger, e ficamos em 6º lugar. E detalhe assim que o jogo que classificou o Curitiba para a hora dos mata-matas ali, foi contra o Fortaleza, um jogo dificílimo aqui no Couto Pereira, uma vitória do Curitiba por 2-1. Quando o juiz apitou o final do jogo, os jogadores correram em direção do banco de reserva e ergueram o Krieger, carregaram ele, né, como assim, o responsável pelaquela nossa virada, pelaquela nossa arrancada para a parte de cima da tabela. Foi algo extraordinário, né? E jogadores assim fizeram, a gente sente que fizeram com valor. Não fizeram para fazer média, porque eles se emocionaram e eu muito mais. São muitas histórias, né, que o Krieger tem para contar destes mais de 50 anos aqui no Curitiba. E quem quiser pode conferir o material que ele gravou para o Curitiba dos seus 50 anos de história. Muitas histórias ele contou para a gente. E no próximo dia 10 de março, né, Krieger, o Curitiba inicia então mais um capítulo de sua história, a Taça Dirceu Krieger. E a gente espera trazer essa taça aqui para o Couto Pereira. Podemos contar com o seu boa sorte? Com certeza, porque isso aí é uma coisa que eu mais quero, né? Para mim, antes do título, é o título, né? E o Curitiba, a gente sente que vai ter essa condição, sabe? Que teremos essa condição, a equipe vai subir de produção, tá? E seremos campeões do 2º turno, né? Aonde eu terei a honra de entregar o troféu ao meu glorioso. E como a gente comentou aqui no início da entrevista, né, que o Flávio, ele é um dos guias aqui do tour que você pode fazer aqui no Couto Pereira. Vamos saber então, Flávio, contigo, como que a gente faz para fazer um tour aqui no estádio? Verdade. A gente tem aqui no estádio Couto Pereira o serviço de tour pelo estádio. O serviço funciona de terça a sábado, a partir das 9 horas da manhã. O tour sai de hora em hora, o primeiro tour às 9h30, então até às 16h30 nós temos tour pelo estádio. Tour completo, o torcedor pode ir em todos os setores, a gente leva o pessoal no gramado, no vestiário, na sala de imprensa. Tour completo, pode fazer foto em todos os lugares. O valor é apenas R$20. O torcedor pode se dirigir na entrada do setor Protorque, portão 6, na Rua Mauá. Você, então, que quer conhecer o estádio além dos gramados, quer conhecer um pouco mais da história do Coxa, faça, então, um tour pelo Couto Pereira.